Ontem Jesus nos deu uma chave. Você sabe para que serve chave? Não é só para abrir portas. Porque eu já vi portas se abrir na minha frente, mas eu não entrei no ambiente. Porque a chave não estava comigo. Chave na Bíblia representa acesso. Vou falar de novo, para você acessar um ambiente, você tem que ter uma chave. Quando Deus te dá uma chave, Deus está dizendo, está na hora de acessar novos. Quantas vezes a gente vê alguém abrindo a porta que a gente não pode entrar? Porque a chave está com ele, não está contigo. Mas quando Deus te dá a chave, o seu acesso está liberado. Mas na porta mesmo já tem um aviso para o inimigo: acesso negado. Aqui só entra quem tem a chave. Aqui só entra quem tem a chave. Deus vai nos dar acesso a novos ambientes sobrenaturais que Ele preparou para nós. Abra sua Bíblia. Hoje a conversa vai ser um pouco séria, muito séria. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Tem alguém para tocar esse teclado hoje para mim? Tem? Pronto. Eu não vou cantar mesmo, então já não vai sair do tom. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Você sabe que hoje é dia 7, o número 7 é o número que mais aparece na Bíblia, 422 vezes. E toda vez que um 7 aparece na Bíblia, Deus abriu uma porta. Hoje é 7 e Ele vai abrir essa porta. Deus vai nos dar acesso a um novo nível. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Ah, Jesus, que bênção. Capítulo 1 diz assim. Segundo livro, não é segundas porque não é uma carta, é um livro. Capítulo 26, versículo 1. Então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos. Fizeram um rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou Elote e restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar. 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, que deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez. E nos dias de janeiro, que buscou ao Senhor, mesmo tendo que trabalhar e que estudar, o Senhor o fez prosperar. Sentem-se, por favor. Vamos conversar, né? Olha, eu confesso aos irmãos, eu estive hoje aqui pela manhã, subi nesse altar, era 6h34 da manhã. E desci às 13h35. Ficamos aqui por 7 horas. E confesso assim, eu gosto das minhas coisas bem... Gosto de ser muito transparente com os irmãos. Deus começou a me ministrar algo, eu até pensei, mas Jesus, eu não já toquei nesse assunto aqui? Mas eu lembrei que não. E se toquei também não tem problema, porque Paulo dizia assim, eu não me canso de repetir, até que vocês aprendam, né? Mas hoje eu vou tocar num assunto aqui muito delicado, assim, que eu só toco nesse assunto quando Deus
fala comigo. Inclusive o tema dessa noite é esse, é restituição. Nós teremos uma noite de restituição. Dentro da palavra de hoje vai chegar um momento que eu vou compartilhar com vocês uma experiência que não é para você copiá-la, é para você aprender com ela. Amém? Uma das bênçãos quando você ouve a um pregador é que às vezes a gente leva 20 anos para aprender uma coisa com Deus que a gente te ensina numa noite. Só de você aprender a mesma lição que eu levei 20 anos numa noite, isso já está te acelerando 20 anos. Né? Para isso que serve mentoria, para nos acelerar. Então, não é para você copiar o que você vai ouvir. É só para você aprender com o que vocês vão ouvir nessa noite. Amém? Quando eu separo assim tempo para buscar Deus, antes de eu orar por todo mundo, que é muito comum pastor ter o hábito de orar mais pelos outros do que por ele mesmo, até porque Jesus disse que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Mas ao mesmo tempo eu entendo que para a gente carregar alguém, a gente tem que dar conta da nossa vida primeiro. Como é que você vai carregar uma pessoa se você não está conseguindo ficar de pé? Né? Você tem que estar de pé primeiro. Senão você termina até ficando sobrecarregado. Às vezes a gente não está dando conta dos nossos problemas e aí a gente quer carregar o problema de todo mundo dentro de casa. Né? Então tem que ter um tempo para você com Deus. E aí quando eu me separo assim para ficar com Deus, abrindo aqui meu coração para vocês nessa noite, uma das coisas que eu mais oro a Deus é que o desejo do meu coração, que eu considero o meu maior desafio até, é que eu quero terminar minha vida com Deus melhor do que eu a comecei. Eu não quero daqui a alguns anos estar pior. Eu tenho que estar melhor. Se uma pessoa endemoninhada, cada ano que passa, ela fica mais endemoninhada, porque não é nem endemoniada, é endemoninhado, que significa ninho de demônios. Uma pessoa cheia de demônios, a cada ano que passa, ela não encontrar com Jesus, ela fica pior. Mas se eu ando com esse Deus, a cada ano que passar também a gente tem que ficar melhor, mais cheio dele. Esse é o meu maior desafio, e eu acredito que esse deva ser o maior desafio de alguém que deseja servir a Deus com sinceridade de coração. Agora, por que isso, irmãos, é desafiador? Terminar melhor do que o começo. Quando a gente lê a Bíblia, vocês vão encontrar na Bíblia um bocado de pessoas, tanto homem e mulher, principalmente os homens. Se você for estudar, por exemplo, o livro que fala sobre os reis de Israel, a maioria deles começaram bem, mas terminaram mal. Pode dar vontade até de parar de ler, de tanto mau exemplo que alguns deram. Vou repetir. Quando você abrir sua Bíblia para ler, vocês vão encontrar histórias de pessoas que começaram muito bem. No meio da caminhada. Por que no meio da caminhada? Porque a parte mais estratégica da vida da gente é no meio. É do meio que se domina tudo. Por isso que Brasília fica no meio do Brasil. É por isso que se você quer terminar bem, você tem que botar Jesus no meio, porque aí Jesus do meio vai controlar tudo. Tudo. Na maioria das vezes o inimigo vai esperar a gente no meio. Só que a gente tem que entender, irmãos, que a distância que você do meio tem para chegar no final é a mesma que você tem quando você volta para trás. Então continue. É a mesma distância. Você já está no meio. A cada dia que passa a gente está mais
perto dele do que longe dele. Está mais perto de se cumprir o que ele prometeu do que longe dele. Então você vai encontrar homens, escute isso aqui, que começaram bem, no meio da caminhada, perderam o foco, perderam a sensibilidade, perderam o temor. E eles terminaram muito mal. Contrapartida, eu leio na Bíblia gente que começou péssimo. Parecia até que não ia dar certo. Mas no meio, eles se arrependeram e colocaram Jesus lá. E terminaram bem. Poucas pessoas na Bíblia conseguiram começar bem e terminar bem. Eu vou citar um. Tem até um livro na Bíblia com o nome dele, o Josué. Você lê o livro de Josué, está escrito assim, que Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés. A Bíblia nem apresenta Josué como servo de Deus. Apresenta ele como servo do homem de Deus. Tamanha era a sua obediência e submissão ao pastor dele, ao profeta dele. Só que aí, antes de Moisés morrer, Deus disse: Moisés, põe a tua mão sobre Josué e passe para ele tudo que eu te dei. Na verdade, eu vou fazer isso. E assim aconteceu. Moisés morreu, não entrou na terra prometida. Josué entrou. Depois que Josué entrou, você sabe que tem gente que só lembra de Deus quando está no deserto. Quando entra em Canaã, esquece. Olha Jesus revelando aí. Quando está no deserto, lembra dele todo dia. Quando entra em Canaã, quando eles entraram em Canaã, Josué reuniu a nação e disse assim: ó, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, agora que a gente está na terra. O que eu sei é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu comecei bem e vou terminar bem. Aí o livro de Josué encerra agora dizendo que ele não era mais servo de Moisés, porque Moisés já tinha morrido. O livro se encerra chamando ele de servo do Senhor. Terminou melhor do que o começo. Irmãos, Deus, eu não sei, eu esqueci de perguntar, eu não sei quantos anos tem a nossa igreja aqui. Deus não está preocupado com o nosso começo. Na verdade, eu penso que Deus só se preocupa com o nosso começo quando a gente quer começar já grande demais. Aí Deus se preocupa, porque a Bíblia diz assim: não despreze os pequenos começos. Porque a gente tem a mania de achar que se a gente não já começar arrebentando, Deus não está no negócio. E não é assim. Não despreze os pequenos começos. Nem sempre o fato de você começar bem significa dizer que você vai terminar bem, e também nem sempre o fato de alguém aqui ter começado mal significa que ela vai terminar mal. Ela pode terminar bem. Eu lembro que eu fui pastor de uma igreja, aí foi um tempo muito difícil, Deus operar, muita libertação, muita cura, mas a gente se consagrava muito. Nessa igreja era comum para mim fazer jejum de 72 horas, que eu já falei dele aqui, né? Aí um dia um senhor me procurou e disse: pastor Fábio, eu queria que o senhor orasse por mim, porque hoje é o último dia que eu estou vindo aqui na igreja. Aí eu perguntei para ele: mas por que o senhor não quer vir mais? Falei alguma coisa que o senhor não gostou? Eu não sou de ficar refém de ninguém, mas também não quero que ninguém vá para o inferno por minha causa. Eu falei alguma coisa que lhe ofendeu, estou aqui para lhe pedir perdão. Eu disse: eu preciso saber, eu falei alguma coisa que o irmão não gostou? Fiz alguma coisa que o irmão não concordou? Aí ele começou a chorar. Ele disse: não, pastor, vou lhe dizer por que eu estou saindo. É porque eu não acho justo o senhor e alguns irmãos aí que o senhor escolhe ou que ele se oferece para ficar jejuando sem comer e sem beber nada pela vida da gente 3 dias. Aí quando eu saio daqui da igreja, eu acendo um cigarro e fumo ali na esquina. E se for para ficar nessa vida, é melhor que eu fique logo para lá. Aí eu olhei para ele e disse: olha, quando Jesus lhe chamou para cá, ele já sabia que o Senhor fumava. Se ele não desistiu do Senhor,
Nós não vamos desistir também, não. Aí ele chorava, mas o senhor me aceita assim? Eu disse, se alguém tivesse poder de se mudar, precisava vir para a igreja. Ninguém aqui tem poder. Vaso não muda vaso, gente não muda gente. Só quem pode mudar aqui. Vocês já leram o texto da casa do oleiro? Quando Jeremias foi lá, o vaso nem quando quebrou, não quebrou no chão. Quebrou na mão do oleiro, porque mesmo quebrado ele não abre mão de ninguém. Aqui está quebrado, mas está na mão dele e ele vai fazer. Se quebrou em 2025, ele vai fazer de novo em 2026. Eu disse para ele, fica aí. Mas pastor, agora que eu sei que o senhor está fumando, eu vou aumentar esse jejum, que o de 72 horas não está resolvendo. Aí chegou o dia dele, era um culto, ele veio à frente. Na hora da oração ele ouviu a voz de Deus audivelmente pela primeira vez no ouvido dele. Terminou o culto, esse homem me procurou chorando, me abraçou e disse, pastor Fábio, eu ouvi a voz de Deus hoje pela primeira vez, pastor. Aí eu disse, o que foi que ele falou para o senhor? Ele disse para mim, pare de fumar. Aí eu disse, mas eu vivo lhe falando isso. Ele disse, não pastor, mas é diferente, porque depois que eu ouvi a voz dele audivelmente, eu estou pensando em cigarro, não estou sentindo mais vontade. Sabe por quê? Porque a voz dele é poderosa. Quando ele fala, o vício cai por terra, maldição cai por terra, macumba cai por terra, doença cai por terra. Hoje essa criatura é um pastor no Pará. Eu costumo ganhar alma varejo, ele ganha lá por atacado. Está terminando melhor do que ele começou. Ah, pastor, eu queria ser melhor. Não fique triste não, porque o melhor de Deus não fica no início. É boa medida, recalcada, sacudida. Pense no transbordante que está nos esperando no futuro. Vou falar de novo, a gente ainda vai transbordar da presença, nós ainda vamos transbordar do poder. Alguém celebra isso aí? Aleluia! Agora, por que que tanta gente fracassa no final? É porque a gente só se programa para o começo. A gente só pensa no começo. Você tem que pensar no futuro, irmão. Olha, outro dia lá em Jesus, Campo Mourão, ungiu uma loja. Aí as irmãs disseram assim: pastor Fábio, acabou de sair uma senhora daqui procurando um pastor para revelar. Eu digo, chame ela, que eu vou revelá-la. Lá vem a senhora. Aí eu disse assim, é a senhora que está procurando um pastor para revelar o seu futuro? Ela disse, o senhor já está revelando, que era exatamente isso. Aí eu disse para ela assim, a senhora quer saber o que Deus tem para a senhora no seu futuro? É, pastor. Eu disse, a senhora sabe onde é que Deus esconde o meu futuro e o seu? Não, pastor. Na nossa rotina diária. Então comece a me dar a sua agenda semanal, que eu vou dizer o tipo de mulher de Deus que a senhora vai ser daqui a 10 anos. Comece a falar. Quantos tempo a senhora ora por dia, que a senhora lê, quantos dias da semana a senhora vai para a igreja. Porque rotina diária revela futuro. Tem 2 rapazes fazendo faculdade. Um está lá estudando todo dia, o outro fica do lado de fora. O nível de dedicação dos dois está me dizendo o tipo de profissional que quem está estudando vai ser para aquele que não quer estudar. Rotina diária. Melhore a sua rotina, que tem um futuro extraordinário te esperando. Vou falar de novo, venha mais para a igreja, anda com mais gente de Deus, lê mais a Bíblia, pesquisa mais as coisas de Deus. Que tem um futuro extraordinário te esperando.
Agora não tem como a gente, irmão, fazendo coisa errada, andando com gente errada, pesquisando coisa errada. Eu falei esses dias aqui de crescimento. Hoje eu estava orando aqui e Deus falava assim: continue dizendo para o meu povo para eles estudarem. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 4:7? Compre sabedoria. O que é comprar sabedoria? Compre um livro. Para de andar com gente que só fala da vida dos outros, não te dá uma ideia de nada. Ele não sabe nem da vida dele. Outro dia um menino parou numa porta: você só sabia que o Neymar ganha 1.500... Como era, meu Deus? Você sabia que o Neymar ganha 200? Eu digo: meu filho, o tempo que tu está estudando a vida do Neymar porque ele é rico, tu deveria estar estudando porque tu continua pobre. Tu não acha, não? Vai mudar a tua vida? Saber quanto o Neymar ganha por dia? Rotina diária. Rotina diária. Gasta mais tempo com Deus. Para ser mais exato, irmãos, eu amo estar aqui, pregando. Servir Jesus é bom, mas andar com Jesus o dia inteiro é muito melhor. Sua rotina está revelando o seu futuro. Não sai do dorama. Olha Jesus revelando gente aqui. Esses dias o irmão perguntou se eu gostava de dorama. E um dia antes ele tinha ficado 12 horas no dorama e não aguenta 2 horas na igreja. Eita Jesus! Alguém celebra aí? Aí depois a vida fica só a dor. E não sabe por quê. Estou dizendo que você não vai assistir seu dorama, meu irmão. Assistir seu dorama lá. Mas ficar 12 horas. Quem está zangado diz amém. Ei, livramento. Rotina diária revela futuros. Bora melhorar, que tem coisa grande de Deus nos esperando no nosso. Compre sabedoria. Vai comprar um livro. Anda com gente que te dá ideias, que te inspira. Vocês já viram esse povo do mundo que bebe? Minha mãe tinha bar, eles passavam o dia falando besteira e ninguém dava ideia para ninguém. Anda com gente que te inspira, que te acrescenta, que agrega. Porque isso vai melhorar o seu futuro. Seu futuro. O texto que eu li com vocês nos fala de um menino. Escute isso aqui. O pai dele era rei, morreu. Aí o povo de Israel, povo de Judá, porque foi dividido os reinos, né? No reino do sul, eles disseram: olha, já que o pai morreu, nós queremos o filho no lugar do pai. O nome do filho, o nome do rei era Amazias. E o nome do filho era Uzias. Uzias não pediu para ser rei, ele foi escolhido para ser rei. E quando a gente entra num negócio, ninguém entra aqui para perder, a gente só entra para vencer. Mas pastor Fábio, a gente não perde nada? Perde, a vida é feita de perdas e ganhos. Quer ver uma coisa? Se você estivesse na sua casa, o conforto do seu sofá é melhor do que esse banco aí. Vocês perderem conforto, aí vão ganhar.
Jesus mesmo disse que aquele que quiser ganhar vai perder, mas o que perder não vai ganhar. Que a vida é feita de ganhos e perdas. Esses 35 anos servindo Jesus, se eu perder alguma coisa, perdi. Eu vou dizer que eu perdi minha vida. Mas não perdi para o diabo e não perdi para o mundo. Eu perdi para Ele. Meu dono é Ele, quem manda em mim é Ele, porque é dele, por Ele e para Ele. Você perde a sua vida. Tem mais a sua... é a minha vontade. Vocês acham que eu queria estar hoje aqui? Eu queria estar na minha casa, mas eu não mando em mim. Não manda em mim. Quem manda agora é Ele. Meu livre-arbítrio é dele. Eu lembro que outro dia eu fui dizer para Deus: não quero mais ser pastor. Ele disse: eu vou te matar. Eu disse: eu estava só brincando, Senhor. Pelo amor de Deus. Eu descobri nesse dia que obra de Deus é pior do que o tráfico. Depois que entra não pode mais sair. Alguém celebra aí? Alguém celebra aí? Não. Pede para sair. Um dia um diácono me procurou quando eu era pastor. Pastor, eu quero entregar meu cargo. Ô meu filho, vai ali no altar e entregue para quem te deu, que eu não tenho nada a ver com isso. Só vou te aconselhar porque eu gosto de ti. Uma vez eu fui entregar, tá doendo até hoje. Vá lá, ele está te esperando lá. Porque depois que ele escolhe, escolhido não tem mais escolha. Por que não tem mais escolha? Porque Deus nunca erra na escolha dele. Ele sabia o que ele estava fazendo quando ele escolheu você. Ele sabia o que ele estava fazendo depois que ele escolheu você. Aí Uzias não pediu para ser rei, colocaram ele. Ele pensou assim: não pedi para ser rei, mas me colocaram nesse negócio também. Não quero ser um rei fracassado, não. Eu quero deixar um legado. Meu irmão, olha, amados, eu sempre digo para vocês: vocês ouvirem um testemunho, celebre. Agora, não fique nessa vida só aplaudindo a história dos outros. Deixa uma história que as pessoas possam aplaudir também. Eu vou falar de novo: Deus não quer que você fique em Pontal só aplaudindo a história dos outros. Deus quer que você escreva uma história que todo mundo, quando ouvir... Bora. Profético. Um aplauso profético da história que você vai escrever. Eu lembro uma vez uma irmã disse para mim assim: pastor, eu morro de medo de terminar a minha história mal. Eu digo: só tem medo do final da sua história quem não conhece o autor dela. Eu conheço o autor da minha. Ele está com a caneta Até porque, meu irmão, seja inteligente, pare de teimosia. Pegue a caneta da sua vida hoje e entrega. Deixa Deus escrever os últimos capítulos para você. Entregue e confia. Esse rapaz disse: não quero ser um rei fracassado, não, quero deixar um legado. Aí ele teve a maior ideia que um ser humano pode ter. Você sabe qual é a maior e a melhor ideia que um ser humano pode ter? Buscar a Deus. Porque Deus não fica devendo nada. Meu irmão, vocês estão aqui nesses 4 dias. Quando a vitória chegar, Deus vai dizer assim: foi daquele dia, tá? Que quase tu não ia. Foi daquele dia que eu usei aquela pessoa para te porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Sua colheita vai chegar. Ele disse: peraí, se eu quero ser um grande rei, eu vou buscar o rei dos reis. Aí esse rapaz começou a buscar Deus. Você sabe, a palavra unção significa Deus liberando o seu poder. Unção não serve para te dar as coisas. O que te dá as coisas é a bênção. Mas quando Deus te unge, a unção potencializa o que a bênção te deu. Você fica melhor.
Esse rapaz buscando a Deus, unção é resultado de comunhão com Deus. Deus começou a derramar unção nesses dias. Meu irmão, não perdi uma batalha, nada. Tudo dando certo, o povo não adoecia, todo mundo prosperando. Só que aí veio um grande problema. De vez em quando os irmãos dizem assim, a gente anda nas igrejas, o pessoal diz assim, não pastor, sabe aquela, porque eu pergunto, e tal pessoa, pastor, aquela pessoa caiu, mas ela não estava bem. Não, ninguém cai quando está mal. Quando está mal a gente ora mais, a gente chora mais, a gente vem para a igreja, a gente lê mais a Bíblia. A maioria das pessoas que vocês conhecem em Pontal que caíram, elas caíram no melhor momento da vida delas. Porque sucesso derruba mais do que fracasso. Uma vez eu li um livro de um escritor, que até dei o nome dele ontem no jantar, Gordon Lindsay, e tem uma parte no livro que ele escreveu, que ele diz assim, o melhor cenário para Deus se revelar a alguém é no fundo do poço. Mas também ele nem falou no livro por quê. Mas como a gente atende gente que chega quase todo dia nas igrejas no fundo do poço, eu comecei a analisar as características de gente que chega na igreja no fundo do poço. Aí percebi duas coisas. Primeiro, toda pessoa no fundo do poço, ela é mais obediente, porque ela quer sair de lá. Chega aqui na igreja, pastor, eu perdi tudo, o que é que eu faço? Se a gente disse assim, venha para a igreja todo dia, tem uns que ainda dizem assim, senhora não quer que eu venha toda hora? É só falar que eu venho, porque está no fundo do poço. O problema é quando dá uma melhorada. Aí começa a escolher o mês que vem para vir. Não, janeiro eu não vou. Vocês estão ouvindo isso? Só quer vir na Santa Ceia. E já quero avisar que se tiver um crente aí pensando que essa mensagem aqui foi encomendada, ela foi hoje de manhã pelo Espírito Santo que me trouxe nessa noite aqui para pregar para alguém aqui. Foi encomendada por Ele. Então, quando a gente está no fundo do poço, a gente obedece. Por exemplo, às vezes a pessoa sente uma dor, aí ela vai no médico. Se o médico disser, não, isso aqui não é nada, você sabe o que a pessoa faz? Engaveta lá a receita e vai tomar monjaro. Não sei nem o que é isso. Só ouço falar. Nunca precisei. Aí engaveta e vai tomar chazinho, porque não é grave. Mas quando o diagnóstico é terrível, vai ter que obedecer à risca o que o médico disser, senão vai morrer. Vai morrer. Outro dia eu tive uma gripe, fui na UPA, fiquei lá 2h30, o irmão dizendo assim, ô pastor, me perdoe pela demora. Não tem que perdoar nada não, meu irmão, porque que quando a gente entra no hospital o nome da gente é paciente? Porque tem que ser paciente mesmo. Aqui tu não tem mais nome, tu vira paciente, é 5 horas, é 6 horas, eles não estão enganando ninguém. Então quando o diagnóstico é grave, vai ter que obedecer, senão morre. O problema é quando dá uma melhorada na vida, não obedece mais. E quando a gente vai orientar, ainda diz que a gente está se metendo demais na vida da pessoa. Mas você não tinha vida quando chegou aqui. Segunda característica de alguém no fundo do poço: primeiro, ela é obediente. Segundo, é mais humilde. Tem um homem que eu acho que ele é muito injustiçado pela gente, o Naamã.
pessoal fica chamando Naamã de orgulhoso, porque Naamã é orgulhoso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Naamã tinha uma lepra que ele escondia, ok? Uma menina na casa dele, lavando a roupa dele, descobriu a podridão do corpo dele. Aí falou para a esposa dele: ó, se meu senhor conhecesse um profeta que tem lá em Israel, ele já teria ficado livre desse negócio aí. Quando ele chegou, a mulher dele falou para ele: ele manda chamar a menina confirma, ele vai atrás do profeta. Quando o profeta falou para ele tomar banho no Rio Jordão, que era um rio barrento, não é porque eu sou crente que eu vou mergulhar em qualquer rio mesmo, não. Ele não quis. Só quem ganha esse homem, na minha ótica, na humildade, na Bíblia, é Jesus, porque enquanto ele não quis batizar, ou melhor, mergulhar no rio barrento, Jesus fez foi batizar no mesmo rio que ele não quis entrar. Quando ele está indo embora chateado, um soldado dele disse: se ele tivesse pedido coisa mais difícil, meu irmão, às vezes tem crente que diz: pastor Fábio, é complicado fazer 4 dias de campanha. Tem gente em janeiro, em terreiro de macumba, com a cabeça raspada, com o corpo cortado, trancado num quarto 7 dias, tomando uma água de abô, que é uma água podre. Olha a água que a gente está bebendo. Olha a água que a gente está bebendo e fica botando dificuldade. Tem um bocado de gente trancada em janeiro num quarto. Mês de dezembro no Rio de Janeiro, a praia, durante 4 semanas, é tomada por todos os terreiros de macumba. Eles vão levar as oferendas deles aos deuses que eles servem. Que a oferta da gente aqui não passa nem perto do que esse povo oferece. Os milionários jogam caminhão cheio de perfume importado dentro do mar para Iemanjá. E Deus, por muito menos, a gente põe dificuldade. Ele disse: se ele tivesse pedido coisa mais difícil, eu não faria. Vai lá e mergulhe. Por que eu não considero Naamã orgulhoso? Porque um rapaz que ouve uma menina que trabalhava para ele, a mulher dele, e um soldado dele. Se eu conheço crente que não ouve mais ninguém, não ouve Deus, não ouve o pai, não ouve a mãe. Quando a gente está no fundo do poço, a gente não escolhe quem vai ouvir. Se o pastor disser quem vai pregar hoje é uma criança, pastor, não tem problema, é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor, e Deus vai usar essa criança para falar comigo hoje, porque esse meu deserto vai ter que acabar hoje. Até porque pode ser do maior ou pior pregador que tiver aqui, quem tem que falar com você é o Espírito de Deus. Olha, já teve igreja que eu fui pregar, quando terminou o culto, pastor, a pessoa me procurou e falou assim: pastor Fábio, obrigado, porque quando o senhor disse isso, eu sei que eu não disse, mas também não vou dizer que não disse, porque eu sei quem foi que disse. Eu falei o negócio ali, ele fez chegar diferente aqui. Porque quem tem que falar com você é Ele. É Ele. É Ele. Até para os pastores que estão aqui, os que Deus vai levantar, que às vezes tem um pessoal: ser pastor é muito difícil. Meu irmão, não é tão difícil assim não. A gente não salva ninguém, quem salva é Ele. A gente não cura ninguém, quem cura é Ele. A gente não transforma ninguém, quem transforma é Ele. Oh meu Deus, a gente não liberta ninguém, quem liberta é Ele. É só obedecer que quem vai fazer a obra é assim. Então, quando a gente está no fundo do poço, a gente é humilde para ouvir. O problema é quando dá uma melhorada. Quem é que vai pregar hoje? Eu lembro uma vez, eu fui pastor auxiliar de uma igreja. Lá vem uma mulher. Eu estava na porta,
nervoso, novo. Lá vem aquela criatura. Aquilo não era uma pomba gira, ali já era uma pomba fixa, ali não girava mais não. Porque tem umas que não gira mais, já fixou. Aí ela parou do meu lado, eu nervoso. Aí ela disse assim: quem vai pregar hoje é o pastor tal, ainda falou o nome dele. Eu sabia que não era ele, mas também não interessava se era eu. Quem tem que falar? Aí eu disse para ela bem aqui, eu disse: não senhora, ele não veio hoje. Ah, ele não vai pregar hoje? Não senhora. No salto que ela chegou, ela virou: amanhã eu volto. Aí depois chega na igreja e diz assim: o Senhor é o meu pastor. Não, o Senhor não. Teu pastor é aquele lá, que tu só vem se ele tiver. E que ele vá para o céu, porque se ele não for, tu já sabe para onde tu vai com ele. E se ele for, ele vai sozinho, porque salvação não é plano de saúde que a gente é titular e tu é dependente. Cada um tem o seu. Vai celebrar ou vai deixar Jesus sozinho? Para ou continuo? Tá doendo o papai, mas bate? O Uzias chegou num nível de sucesso, sabe o que ele pensou? Não preciso mais buscar a Deus como eu buscava antes. Só vou aparecer na Santa Ceia agora. Preciso mais. Tá tudo certo, tô com saúde, tô com carro, tô com casa. Buscar a Deus pra quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês: deixar a Deus é uma tragédia. Mas tem tragédia pior: é a pessoa deixar a Deus e ainda se comportar em Pontal como se Deus não estivesse fazendo falta. Eu vou repetir, tá? Deixar a Deus é terrível, mas se comportar como se Ele não estivesse fazendo falta é pior. Por isso que o versículo 5 diz assim: enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Por quê? Porque enquanto chegou um tempo que ele parou de buscar, aí o azeite também parou de descer. Estoura uma lepra na testa dele, porque a de Naamã ele ainda escondia. Aqui não tem como esconder, para todo mundo ver. E o Uzias, que tinha tudo para terminar bem, ele mesmo sabotou o final da história dele. Eu vou começar a contar o que eu vim contar que Deus mandou agora, tá? Eu me converti, eu tinha 14 anos de idade. 3 meses no evangelho eu senti a necessidade de fazer alguma coisa para Deus. Comecei lavando os banheiros da igreja. E quanto mais sujo o banheiro tivesse, de quem é essa Bíblia? Quanto mais sujo o banheiro tivesse, mais útil eu me senti. Meu Deus, eu estou lavando o banheiro da casa de Deus. Que honra! Só que chegou um tempo que eu pensei assim: não, Jesus, o Senhor não é Deus de tijolo e de cimento, o Senhor é Deus de vidas. Eu tenho que ajudar vidas. Aí eu procurei meu pastor e me ofereci para ser obreiro. Deus usa 2 tipos de pessoas: os chamados e os oferecidos. Vou repetir. O chamado ele chama. Se a pessoa ficar, não, eu ainda vou pensar, aí Deus faz uma pergunta: a quem eu enviarei? O que se oferecer
Eu quero até desde já agradecer, quero agradecer a Deus, quero agradecer a pastora, quero agradecer o pastor, quero agradecer, eu disse para a pastora, acabei de vir de uma igreja enorme, uma das maiores desse estado, mas tem um pessoal ali que não gosta de servir Jesus. Eu ficava triste ver o pastor lá, ele tendo que fechar a igreja porque não tinha uma criatura para fechar. Aqui a gente estaciona o carro, já tem um diácono para pegar a sua mala sem a gente pedir. O outro ali é o de pôr café. Meu amigo, se essa criatura não for para o céu, não vai ninguém aqui, porque pense, o outro faz o almoço ali, a outra veste a gente. Eu estou numa igreja de gente que ama servir. Aplauda Jesus pelo diácono, pelos músicos, pelos pastores auxiliares, os titulares, líderes de célula. Aplauda Jesus pelos que se oferecem também sem ter cargo nenhum. Inclusive ontem quando chegou o meu café, eu disse, esse café é de hoje? A irmã disse, eu não sei. Aí eu já deixei lá, porque eu não achava o homem do café ontem de jeito nenhum nessa igreja. Mas era do mesmo dia. Deus é bom, né? Então eu me ofereci, eu disse, pastor, eu quero ser um obreiro. Aí na igreja que eu me converti era candidato a obreiro, auxiliar de obreiro, se tornava obreiro. Aí eu comecei a me dedicar. Quem tem filhos aqui? Levante sua mão. Deixa eu dizer uma pessoa que Deus gosta. Sabe aquele filho que ele, quando quer as coisas, ele nem precisa pedir, só as atitudes dele? Tem. É aquele filho que fica, o pai está lá assistindo, aí ele vai lá e papai, eu te amo. A gente já diz logo, o que é que tu quer, criatura? Pede. E Deus ama a crente assim, que nem abre a boca, mas só dele trazer o café, só dele querer. Aí Deus disse, esse aí tá afim, vou mudar a vida dele, vou falar de novo. Esse aí não pediu, mas já tá mostrando. Eu comecei a sentir vontade de ser pastor, disse, mas eu não vou falar, porque se é chamado, eu vou ser chamado. Porque tem uns que ouvem um psiu e pensa que foi chamado. Foi só um psiu. Pensa que Jesus chamou. Tem gente que a ficha ainda está caindo, que a ligação foi a cobrar. Eu digo, não, Jesus, para ser obreiro eu me ofereci. Para ser pastor é algo muito... Aí o senhor vai ter que me chamar. Até que um dia o pastor perguntou, Fábio, tu tem vontade de ser pastor? Aí eu disse, como é que o senhor sabe? Rapaz, tu tá há 3 dias dormindo nessa igreja. Quem é que não sabe? Se eu espirro, tu tá lá, saúde. Se eu tiro o pé, tu pisa. Eu disse, ô pastor... Eu tenho, mas eu disse para Jesus que eu não ia falar para o Senhor. Não precisa. A gente sabe quando o filho quer alguma coisa. E também sabe quando não quer nada. Aí eu fui levantado a pastor auxiliar. Auxiliei meu pai na fé, foi uma bênção. Auxiliei um segundo pastor, foi maravilhoso. A história está começando. Aí eu fui auxiliar um terceiro pastor, tive um problema de relacionamento com ele. Não vim aqui falar mal dele, quero deixar bem claro que quando vocês chamam a gente de homens de Deus e mulher de Deus, vocês estão falando duas coisas, que a gente é de Deus, mas a gente é homem, e ninguém vai acertar aqui em tudo. Pastora não vai acertar em tudo, pastor não vai acertar em tudo, eu não vou acertar em tudo, nem você vai acertar também. Aí quando eu fui auxiliar meu terceiro pastor, tive um problema de relacionamento com ele que eu vou compartilhar. O problema foi o seguinte, eu ia pregar, terminava o meu culto, que era pequenininho, ele dizia assim, Fábio, você não sabe pregar, você não sabe orar,
Eu sabia que eu não sabia. Por isso que eu era auxiliar dele. Se eu soubesse, talvez era ele que estivesse me auxiliando. Eu estava lá para ele me explicar. Só que a gente tem a manha de querer pessoas prontas já. Fica cobrando coisas que não tem paciência para ensinar. Meu irmão, todo culto ele falava: Fábio, rapaz, eu vivo dizendo, rapaz, você tem que aprender a pregar, rapaz. Tem que aprender a orar, rapaz. Até que chegou um tempo que a minha situação, que já estava ruim, ficou pior. Quando o diabo ele quer destruir uma pessoa, você sabe como ele começa? Ele começa entristecendo ela. Tome cuidado com a tristeza. Por que o diabo começa entristecendo ela? Porque Satanás sabe que quando ele te entristece, ele te enfraquece. Por isso que quando você sai de casa, a Bíblia diz assim: servi ao Senhor com alegria, porque se a tristeza me enfraquece, a alegria quer ser um crente forte, seja alegre. Não. O mundo está desabando na sua cabeça, mas se você for alegre, a própria Bíblia diz que os inimigos vão dizer assim: grandes coisas Deus está fazendo naquela Marisol lá, por isso que eles estão assim. Vou falar de novo: o teu sorriso confunde o inimigo, tua alegria confunde o inimigo, tua alegria confunde o inimigo. O problema é que eu era novo convertido, inexperiente. A gente tendo gente para dizer assim: ô pastores, vocês são uma bênção. Tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto. Imagine quando aparece todo mundo para dizer que a gente só faz a coisa errada. Aquilo foi me entristecendo, me enfraquecendo. Até que um dia ele disse assim: Fábio, eu vivo dizendo que você não sabe pregar, que você não sabe orar, você não sabe ministrar um ofertório, mas eu vou ser sincero com você, meu filho. Você não tem ministério. O que você teve foi uma empolgação de menino novo, já está até passando. Porque de fato eu estava tão triste que eu começava o culto e eu mesmo não via a hora do culto terminar. Isso é ruim, por quê? Porque o que não queima aqui, não queima aí. E o que não queima aí, não vai queimar naquela casa, no coração daquele povo. Então tudo que o meu pastor falava eu ouvia calado. Mas no dia que ele disse que eu não tinha ministério, eu disse: então eu posso falar, que eu só não falava porque eu achava que eu tinha. Quando ele disse que eu não tinha ministério, eu disse: ô pastor, por que vocês não viram isso antes? Aí eu abri meu coração para ele e disse: olha pastor, meu pai foi assassinado, eu tinha 9 anos. Eu trabalho desde os 9 anos, capinando quintal, lavando o carro, vendendo roupa na feira. Já tentei ser ajudante de pedreiro, mais atrapalhei do que ajudei, mas eu tentei. Aí quando Jesus me chamou para o ministério, eu fui para o altar chorar e disse para Jesus assim: Senhor, eu largo tudo para te servir, mas cuide da minha mãe, porque teve um tempo que ela vendia o corpo dela para nos sustentar. E eu não quero que minha mãe volte a vender o corpo dela de novo. E a tua palavra diz que o Senhor é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Se o Senhor cuidar da minha mãe e dos meus irmãos, eu largo tudo para servir o Senhor. Minha mãe foi morar no Rio de Janeiro. Eu não era da Quadrangular. A igreja que eu me converti, eu não tive o direito nem de ir me despedir da minha mãe, porque quando eu disse para o pastor: pastor, deixa eu ir lá na rodoviária, minha mãe está indo embora para o Rio. O que ele disse para mim foi: deixem que os mortos sepultem os seus mortos. Você não vai. E eu dizendo para ele: olha pastor, saí de casa. Você sabe onde eu dormia na igreja? Nos bancos. Colchonete na minha época era artigo de luxo.
Não tinha esse negócio na igreja, não. Teve noite que o meu jantar era o pão que sobrava da ceia com suco de uva. Que isso não saía daqui, mas eu ficava até feliz quando não dava muita gente na Santa Ceia, que aí sobrava mais janta para mim. Um dia minha mãe estava num culto de manhã e o pastor caiu no chão. E um pastor cair no chão há 35 anos atrás, ou era pecado ou era demônio. E as irmãzinhas orando e outras dizendo, ele está fazendo coisa errada, por isso que ele está endemoninhado. Quando o bichinho acordou, ele disse, eu não estou endemoninhado, eu estou com fome. Porque a igreja não dá comida para a gente. Eu estou há 3 dias sem comer, porque ninguém pergunta se a gente toma café. Eu sou de uma geração que os meus amigos no frio dormiam em caixa de fogão. Porque nunca foi por dinheiro. Eu vou falar de novo. Presença de Deus e unção de Deus é uma pérola que dinheiro nenhum vai poder. Nunca foi por dinheiro. Tem igreja que eu pago para pregar. Não tem problema nenhum. Vocês estão ouvindo? Eu sei que eu ainda aguentei depois dessa palavra uma semana. Meu coração fechou. Deus não opera na vida de gente com coração fechado. Se você não gostar de uma coisa, a Bíblia manda você guardar o coração, mas nunca mandou você fechar. Eu fechei o meu. Deus não me usava mais. Achei que aquilo era um sinal de que o pastor tinha razão. E disse, olha meu pastor, eu é que procurei ele uma semana depois, pastor, eu quero entregar meu cargo porque eu realmente não tenho ministério e não é justo eu ficar no lugar de quem tem. Aí ele deu um sorrisinho, pegou uma passagem de ônibus e disse assim, então vai lá na sede e fale isso para o nosso líder, porque quando sua mãe foi embora, antes dela ir embora, ela procurou o nosso líder estadual chorando, dizendo que ela só estava deixando você porque Deus tinha chamado você para o ministério, mas que a gente cuidasse de você para que você não passasse fome, porque ela encontrou um pessoal desmaiando aí sem ter comida. Aí ele me deu a passagem, eu fui lá na sede e falei para o meu líder, pastor, eu não tenho chamado, também não fui lá dizer que foi o pastor que falava, para ninguém me acusar de ter saído lá do bairro para ir falar mal do pastor na sede, né? Eu assumi tudo sozinho, pastor, não tenho um chamado, mas eu não fiz coisa errada, aí eu queria só que o senhor me deixasse ficar como obreiro aqui na sede. Aí ele me deu uma oferta para me recomeçar a minha vida. Ele perguntou, você vai morar onde, Fábio? Porque eu prometi, meu filho, para sua mãe que se eu mudar de estado eu levaria você comigo. Você seria meu filho. Eu disse, pastor, minha irmã mais velha casou e ela mora aqui em São Luís. Ela nem sabe ainda, mas eu vou pedir esse favor para ficar morando com ela. Cheguei lá na casa da minha irmã, pedi para morar com ela e fiquei pagando passagens de ônibus com a oferta que ele me deu. Com uma semana que eu estava na igreja, encostado numa parede como essa mulher de Deus está ali, olhe para mim aqui. Eu olhava para o altar e me dava uma tristeza. Dizem que os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa, primeiro é o dia que a gente nasce, o segundo dia mais importante é o dia que você descobre porque você nasceu. Eu vou falar de novo. Você não nasceu para ficar pagando duplicata do dia 1º ao dia 30. Tem um propósito de Deus na sua vida, que quem vai pagar essas duplicatas é Ele, quando você se submeter ao propósito. Naquela parede eu descobri que meu propósito de vida é esse aqui.
Aí a Bíblia diz que quando você erra, você tem que fazer duas coisas. Se arrepende e volta. Se arrepende e comece tudo de novo. Pastor, eu estou fazendo uma casa, minha casa caiu. Então bora ver onde foi que você errou na construção. Recomece ela de novo, mas a glória da segunda vai ser maior do que a primeira que caiu. Entendeu? Aí eu disse, meu Deus, eu fiz uma besteira, eu tenho que corrigir. Aí eu tinha 15 anos, eu era o pastor auxiliar mais novo do estado do Maranhão. Quando eu deixei de ser, teve um rapaz lá com 16 que se tornou. Aí eu procurei ele, contei para ele que eu passei na mão do meu pastor. E disse, mas eu me arrependi, eu preciso me levantar. Eu descobri que eu tenho chamado sim. Aí ele pegou e disse, então ande comigo. Ele passou o seu meu Elias e eu Eliseu dele. Mesma situação, ele tirava o pé, eu pisava. Ele espirrava e eu estava lá como saúde. Aí ele tinha um programa de rádio, começava meia-noite, terminava 2 da manhã, só que a sede ficava, o programa de rádio ficava atrás. Eu levava os discos de vinil, eu levava a Bíblia dele, porque meu irmão, quer ser honrado, escolha alguém na terra para honrar. Não, vocês não estão aqui, eu vou repetir. Carrega a mala de alguém hoje, que Deus vai levantar uma multidão para carregar a tua mala lá na frente. Entendeu? Até hoje eu sou assim. Quando eu vejo os meus pastores, eu tiro a coisa das... Eu não deixo pastor meu carregar coisa na minha frente, não. Aí eu carregava tudo dele. Aí ele tinha um gravadorzinho. Me empresta um celular? Ele tinha um gravadorzinho que era tipo de repórter, que a gente gravava depoimentos de testemunho para colocar na rádio. Aí eu tô lá carregando aquelas coisas, termina, né? Não tinha mais ônibus, eu dormia na igreja. Você sabe onde eu dormia? Eu botava esses 2 bancos aqui de frente e deitava em cima. Não podia dormir ali não era mais pastor. Aí de manhã cedo eu ia embora para casa. Mas eu queria tanto me levantar que eu estava no mesmo sistema. 3 dias direto dentro da igreja. Até que um dia eu disse para ele assim, meu pastor, eu preciso ir lá em casa. Coitada da minha irmã, deve estar morrendo de preocupada que eu sumi tem 3 dias e não tinha isso aqui para informar. Telefone só tinha um na rua. Aí ele disse, tudo bem, vai lá, informe a ela, mas à noite eu lhe quero aqui. Amém, fui lá, conversei com minha irmã, ela muito chateada comigo, expliquei. De noite eu estou lá. Quando eu chego lá, um pastor auxiliar da sede disse assim, quero falar com você ali numa sala. E para um pastor chamar só um obreiro naquela igreja, a coisa era feia. Quando eu entrei lá, está lá o meu pastor de 16 anos, que prometeu me ajudar. Aí o pastor disse assim, Fábio, sabe aquele gravadorzinho que você escolheu um testemunho? Não sei, pastor. Pois é, ele sumiu. Foi roubado. E você é o principal suspeito do roubo. Aí eu olhei para o meu pastor de 16. Pastor, o senhor não vai me defender? Ele disse, olha, não estou querendo te acusar não, mas eu tenho a certeza que foi você. Quando ele falou isso, eu olhei para quem mandou me chamar e disse, eu posso falar 2 coisas para o senhor? Pode. Primeiro, pastor, quando eu era do mundo, eu não era ladrão. Não é agora que eu sou do reino que eu vou me tornar um. Segundo, o senhor está dizendo que eu sou o principal suspeito do roubo. Por quê? Porque nessa madrugada você foi o último a pegar esse gravador. Eu disse, não, pastor, eu fui o penúltimo. O último foi o ladrão e deve estar com ele até agora. Porque se eu concordar com esse negócio, o ladrão sou eu, né? Ele disse, tire sua gravata, vá participar do culto. Enquanto o gravador não aparecer, você está suspenso de todas as suas atividades. Dizem que dor do parto é terrível, né? Mas a dor da injustiça também é. Você ser acusado de coisas que você não é e não saber como vai provar até conseguir, dói. Você não dorme, você não come, você só chora,
Eu lembro que eu saí daquela sala, me sentei com uma dor aqui. Eu disse, eu não posso chorar, porque se eu chorar vão dizer, foi ele mesmo, já está até se arrependendo. Falei com Deus, Senhor, revela quem é que levou esse gravador. Continuei indo para a igreja, reuniram a liderança, todo mundo, 360 líderes foram proibidos de falar comigo, enquanto o gravador não aparecesse. Mas eu continuei lá. Passados 2 semanas, com aquela igreja, com aquela cara feia para mim. Era a Santa Ceia. Eu disse, oh Deus, eu vou fazer um jejum, porque eu tenho certeza que essa Santa Ceia hoje vai ser da minha renovação. Me consagrei, orei, botei minha melhor roupa e vim para a Santa Ceia. Eu estava sentado aonde você está, não aqui, né? Aí lá vem os obreiros com pão e com cálice. Quando eu fui pegar, os dois, sincronizados, fizeram assim: você não pode participar da ceia. O gravador não apareceu. O que eu não chorei em 2 semanas, eu chorei naquele dia. Falei a maior besteira da minha vida, que eu não aprenda nunca isso na sua vida. Você sabe o que eu disse aqui quando eu chorei? Eu disse assim, Jesus, quando eu sair daqui, eu não quero que o Senhor saia comigo. Eu vou sair sozinho. Eu não venho mais para essa igreja, não vou mais para igreja nenhuma, porque não foi esse amor aí que me ensinaram. Não quero que o Senhor, se o Senhor sair comigo amanhã, eu estou de volta. Então eu vou sair sozinho. Eu vim rasgar meu coração, porque foi o que Deus mandou. Naquele dia eu me desviei dos caminhos de Deus por 1 ano e 2 meses. Não me desviei na praia, não me desviei em bar, eu me desviei num culto. Tem gente perdendo Jesus aqui dentro. Ele está falando e você não ouve. Ele está passando e você não sente. Mas hoje ele vai te encontrar. Deixa eu ganhar tempo e dizer como minha vida ficou. Nessa época a gente não usava muito essa expressão depressão. Eu fiquei 1 semana sem conseguir levantar da cama. Minha irmã me chamou depois de 1 semana e disse, Fábio, você não precisa me dar nada, mas você tem que trabalhar, né, meu irmão? Nossa família sempre trabalhou. Meu marido trabalha e tu fica aí o dia inteiro deitado. Não, minha irmã, você tem razão. Gente, eu saía procurando serviço. Fui procurar uns carrinhos de picolé para vender. Chegava nas oficinas, ninguém me queria. Aí eu disse para minha irmã assim, minha irmã, onde eu chego procurando emprego, além das pessoas não me darem, parece que eles me olham com aquele olhar de desconfiança, como se eu fosse um bandido. Eu já estava traumatizado com os olhares, né, da igreja. Se você me ajudar a procurar um emprego, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Ela foi, conseguimos. Numa oficina para fazer portões. O dono da oficina disse assim, meu filho, eu vou te ensinar a ser soldador. De tudo que você me ajudar aqui no serviço, eu vou te dar uma porcentagem. Só de eu ter um professor de graça, eu já estava no lucro. Problema é que eu fiquei 34 dias naquela oficina, só entrou uma encomenda de serviço. Essas portas que a gente desce assim, que enferrujou os filetes de baixo com água de chuva. Troquei com ele. Quando completou 1 mês, ele disse assim, Fábio, meu filho, você viu que só entrou aquele serviço aqui na minha oficina? Vi. Pois é, eu sou dono desse lugar há 20 anos. Isso nunca tinha acontecido. Eu acho que estão fazendo... Aí ele botou a mão assim, eu acho que estão fazendo macumba para mim. Só que ele ia falando, eu me lembrava de Jonas. Eu disse, se ele descobrir que a macumba sou eu...
Quando Deus escolhe alguém, você sabe qual é o problema de tu deixar um Jonas entrar na tua vida? Que ele não vem sozinho, a tempestade dele vai vir. Eu não estava no lugar que eu nasci para ser. E estava afundando o barco daquele homem, tá? Passados 1 mês e 4 dias, tinha uma oficina em frente de motos. Aí parou um motoqueiro lá, que eles viram que eu arrumei a oficina toda, meu irmão. Varri tudo. Ele disse: rapaz, eu vi que você é bom de trabalho, mas passa o dia aí também sentado, não tem serviço, né? E meus amigos chegam aí, ó, você vê na oficina, todo dia 10 da manhã, chega todo mundo aí com fome, não tem lanchonete aqui. E eu tenho um carro de cachorro quente lá em casa. Tu não quer entregar aí para vir trabalhar comigo? Eu vou te pagar bem. Eu disse: vou. Procurei meu patrão, entreguei meu lugar, já fui direto para casa dele. Era um sábado à tarde, para lavar o carrinho, para começar a segunda, em frente onde eu trabalhava. Primeiro dia eu vendi 7. Vai anotando, tá? Segundo dia eu vendi 6. Terceiro dia eu vendi 4. Quarto dia eu não vendi nada. Quando eu vi que eu não vendi nada, eu já olhei para a oficina de lá e disse: estava demorando a macumba atravessar. No quinto dia eu vendi 5 fiados. Ele me deu uma bronca. Como é que você... O senhor me contratou dizendo que eles vinham com fome. Depois que eu vim para cá, eles só vêm em jejum. Porque a gente dizia, mas a linguagem fica. Glória a Deus, aleluia, está repreendido. Queimando o cão, tomando cerveja. E está descendo quadrado. Não, quadrado não, redondo. Porque quadrado vai subir. Só vai subir os quadrados. Vocês já viram na propaganda que lá desce redondo? Aí não teve mais jeito não. Vende mais nada não, tá? Tive que entregar. E no dia dele me pagar, que eu não posso esquecer, ele disse assim: vá lá em casa para a gente prestar conta. Prestar conta do quê? Mas eu fui, tem que obedecer. Aí quando eu cheguei lá, ele estava no quarto dele, ele disse assim: entra aí, Fábio. E falou assim: fecha a porta aí, Fábio, que minha mãe não quer te ver pintado de ouro. Porque os dois eram sócios. Ela disse para ele: onde tu arrumou essa criatura que não vende nada? Aí ele era um armário duplex assim. Ele disse: olha, Fábio, eu não tenho dinheiro para te dar não. Eu digo: não, eu sei, eu também não tenho para lhe dar também não. Não vendi nada. Ele disse: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um negócio que eu fiquei de doar. Eu tenho aquele sapato ali, eu não sei se vai dar no teu pé. Quando eu olhei, eu disse: dá. Eu calço 43. Quando eu botei, deu. Aí ele tinha uma calça jeans. Tem essa calça aí que eu acho que não dá. Meu irmão, quando eu botei, dava 2 Fábios dentro dela. Nunca dê aleluia antes de encerrar, que é pior que o misericórdia. Aí ele disse: tu não acha que essa calça tá grande? Minha mãe é costureira, eu vou dar uma pinça. Olha o tamanho da pinça quadrangular de cada lado. Aí tinha uma camisa social branca, eu uso o número 2, a dele era número 5. Quando eu botei esse meu botão que eu fecho aqui, o dele eu vi bem aqui. Ele disse: tu não acha que essa camisa tá muito grande em ti? Eu disse: não, meu patrão, a moda hoje anda largado. Vocês tinham que estar comigo no dia que eu botei essa roupa. Fui sair com 3 amigos, disse que ir pra praça pra arrumar namorada. Aí quando eu tô andando, eles atravessam a rua. Aí quando eu atravessava, eles iam pra cá. Eu disse: vocês estão fugindo de mim? Aí o mais corajoso disse: Fábio, com essa roupa aí não dá. Aí o outro disse: o que foi que tu fez aqui do lado, que quando tu anda fica aparecendo umas pontas? Tinha
Eu digo, vocês estão vendo? Tá dando para ver. Desse jeito nem a gente arruma namorada. E para voltar com aquelas pontas do lado, não fui mais não. Aí eu entrei numa fase que eu não desejo para ninguém aqui. Fase das humilhações. Você sabe qual é o pior lugar para morar na face da terra? Eu vou te dar o endereço. Casa dos outros. Você toma café, você vai ser humilhado a manhã inteira pelo café que você tomou, tá? O almoço você nem sente o tempero, porque você come já sabendo. Eu só ouvi isso aqui, um vagabundo preguiçoso que só serve para dar despesa para mim e para o meu marido. Fiquei 1 ano e 2 meses naquela casa. O marido da minha irmã, ele sorriu para mim, eu falo isso com a mão na Bíblia, ele sorriu 3 vezes durante aquele ano. É muito ruim você morar numa casa que você não é amado, você é suportado. Nem igreja que eu sou suportado eu volto na igreja que eu sou amado. Vá em lugares que as pessoas celebram você estar lá. Que 1 ano nessa vida, humilhação. Quer matar um ser humano? Fique humilhando. Aí um dia minha irmã, eu não sei se vocês conhecem aqui o Maranhão, nós temos muita casa de barro lá. Aí eles começaram a construir a casa deles de tijolo. Aí ela mandou derrubar a casinha antiga para continuar a construção da nova. Só que o marido dela disse, eu tenho dinheiro para construir mais 2 cômodos. Depois a gente paga a empresa e continua. Que ele fez um empréstimo com a empresa que ele trabalhava. Aí eu disse para ela assim, minha irmã, vamos fazer o seguinte, se você quiser eu derrubo isso aqui tudo. Mas deixa eu te dar uma ideia. Bora derrubar esse compartimento que teu marido vai construir. Deixa a parede ali da frente com 2 do lado e um telhadinho escondendo o que tu está construindo. Porque se a gente derrubar tudo, vai ficar muito exposto para a rua. Ela entendeu. Aí eu derrubei a casa quase toda, só deixei a sala. A paredezinha ali, aquela parede da igreja da frente, com 2 do lado mantendo ela de pé e um pouquinho de telhado. Como eu estou com a Bíblia na mão, para ninguém dizer que eu estou inventando coisa, desculpe, tá? Nós tivemos uma briga. Ela me mandou embora. Onde era que eu ia morar? Minha mãe foi embora para o Rio de Janeiro com meus irmãos. Peguei minha mala, peguei um colchonete que eu consegui comprar com a oferta que meu pastor me deu, um cabo de vassoura, 2 preguinhos, botei assim num canto e pendurei o pouco da roupa, que eu vou explicar depois o que aconteceu com as roupas que eu tinha. E fiquei morando ali durante alguns meses. Quando uma pessoa na igreja me procura dizendo, pastor Fábio, ore por mim, por quê? Não, porque parece que Deus não me ouve. Quando vocês saírem hoje daqui, tem uma casa esperando por você. Tem uma família esperando por você. Tem um prato de comida esperando por você. Tem um guarda-roupa lá cheio de... Só de você estarem vestindo, isso aí já é sinal para mim de que Deus está cuidando de todo mundo aqui e não está deixando faltar nada. Eu nem posso chamar aquele lugar de quarto porque não tinha 4 paredes, só tinha 3. E quando chovia, meu lindo, hein? Que meu vizinho do lado, um dia que tinha um corredorzinho na lateral, um dia ele me chamou 7 da noite e disse assim, Fábio, eu estou me combinando com os amigos aí para denunciar. Eu vou falar o nome da minha irmã, está filmando, mas eu vou falar. Nós estamos se combinando para denunciar a Silvia por maus tratos. Mas por que, Edmilson? Era o nome dele. Ah, Fábio, eu não aguentei não. Chovendo essa madrugada toda, quando eu peguei o corredorzinho aqui para mim, para o meu trabalho, era uma cerquinha de pau. Eu estou pensando que tu tá lá dentro, Fábio.
encostado nessa parede, todo empacotado. Só que as pessoas falavam as coisas, a Bíblia vinha na minha cabeça. Sabe o que a Bíblia diz? Quando a gente se afasta de Deus, quando o sal perde o sabor, ele não presta para mais nada a não ser para ser pisado. Pisado por irmão, pisado por patrão, pisado pela cidade. Toda pessoa afastada de Deus, ela vai ser muito humilhada. Eu sabia que aquilo era a Bíblia se cumprindo. Posso continuar? Já estou me encaminhando para o final. Eu sentia muita fome. Entrei num tempo que eu tenho vergonha de falar. Comecei a roubar. Não roubava dinheiro, não. Roubava comida. Porque, meu irmão, esse negócio de terminar culto e você dizer, pastor, termina que eu estou com fome, isso aí não é fome, não. É só vontade de comer, tá? Vocês não têm noção do que é fome, não. Quando eu faço jejum de 72 horas, 48 horas você fica desesperado de fome. Mas só de lembrar que quando terminar, eu já tenho uma sopa me esperando, isso já me alivia a alma. O problema é que eu sentia fome e não sabia onde comer. Aí eu entrava na casa de amigos, pedia para beber água, roubava ovo, roubava tomate, roubava farinha. Eu tinha um amigo que era paralítico, eu dizia para ele, se eu conseguir farinha e ovo, tu consegue óleo e fogo para a gente fazer uma farofa? Eu ganhei ele depois para Jesus, e morreu já, mas morreu muito crente em Deus. E eu roubava para mim comer junto com ele, porque ele também era muito humilhado por ele ser paralítico. Aí um dia eu disse, meu Deus, eu não me sinto bem ficar entrando na casa dos outros para estar roubando. Na casa do Edmilson uma vez, tinha um pé de jaca lá, quintalzão escuro, eu subi na jaqueira. Meu ombro bateu lá numa jaca, minha mão. Quando a jaca caiu, a mãe do Edmilson estava na cozinha, eu não sabia. E ela gritou, Edmilson, caiu uma jaca. Eu lá em cima naquele escuro, me agarrei no tronco e digo, Jesus, não deixa ele ver eu aqui roubando jaca dele não, porque sem eu fazer nada, o meu cunhado já não gosta de mim. Quando eu vi que ele não me viu, de lá de cima eu digo, Jesus, não deixa ele achar minha jaca também não, porque eu estou morrendo de fome. Eu sabia pelo barulho onde ela caiu. Aí eu tinha um amigo chamado Paulo em frente, que o pai dele tinha um bocado de pé de manga, que ele não dava manga para ninguém, tá? Aí eu fui lá na hora do almoço e disse, Paulo, fala com teu pai se ele não quer me arrumar uma manga, eu estou com fome, eu não tenho o que almoçar. Aí o pai do Paulo deixou. Gente, quando ele falou papai deixou, eu me senti num programa de televisão naquele supermercado que tu tem 1 minuto para encher o carrinho. O que cair é teu, o que ficar é dele. Meu irmão, eu derrubei tanta manga nesse dia. Olha, eu derrubei manga madura para comer no dia, quase madura para comer essa manhã e bem verde para daqui uns 4 dias. Quando eu vi a manga no chão, digo, meu Deus, o Paulo vai ficar com raiva de mim. Aí eu disse, Paulo, me arruma 2 sacos. Aí ele já ficou chateado. Aí eu disse, me arrume mais 2. E o pai dele esculhambou com ele, porque ele viu, ele disse, nem eu que sou o dono da mangueira pego tanta manga como esse rapaz pegou. Culpa sua, Paulo. Quando eu estou lá com um punhado de farinha roubado dentro da minha mala, comendo aquela manga, parece que Deus falou assim, ei, Fábio, quem te viu, meu filho? Só na minha casa tinha 3 pratos de comida no almoço que eu pedia para ninguém levar, para não estragar, porque mamãe ensinou que estragar comida é pecado. E agora você está aí comendo manga. Passados 1 ano, 1 mês e uns dias, perto do Natal, minha mãe ligou. Só tinha um telefone na rua. Lá vai minha irmã atender. Cadê o Fábio? Tá aqui.
Está indo para a igreja? Nas minhas contas, 1 ano. E as roupas que eu dei para ele? Mamãe não era costureira? Irmãos, ela fez um bocado de roupa para mim ser pastor. 2 calças eu dei para o meu pastor de 16 anos. As outras rasgaram, sumiram e mancharam. Quando você anda com Deus, a bênção de Deus na nossa vida é tão forte que até o que a gente usa, você lava. E a bênção está aí conservando como se fosse o primeiro dia. Alguém celebra isso aí? Mas quando a gente deixa esse Deus, acaba sapato. Vai ver a turma que some da igreja 3 meses, como é que tá? Vai ver. Não vai ver. É rápido. Acabou tudo. Aí minha mãe escreve uma carta, tá? Chegou faltando uns 3 dias para o Natal. Eu vou resumir a carta. Não vou trabalhar, derramar do meu suor. Um vagabundo, preguiçoso, joga fora o que eu, com muito sacrifício, conquistei. Ela falando das roupas. Aí no finalzinho, mamãe escreveu assim: não me considere mais como sua mãe, que eu não lhe considero mais como meu filho. Como eu estou com a mão na Bíblia, por causa daquela carta eu fiquei 9 anos e 4 meses sem ver minha mãe. Não foi eu quem sumiu, quem sumiu foi ela. Para eu reencontrar minha mãe, eu perturbei Deus 21 madrugadas no altar, porque eu morava na igreja, né? Eu disse: eu vou morrer aqui em cima, mas eu só vou te deixar depois que o Senhor falar com ela onde ela estiver. Foi quando ela ligou para o Maranhão e deixou o número dela, deixou o endereço. Pastor Josué pagou minha passagem de avião, ainda era Transbrasil. Que eu fui reencontrar ela lá, ela desmaiou quando me viu. 9 anos e 4 meses por causa de uma mentira. Porque minha irmã, quando ela disse assim: e as roupas que eu dei para ele? Ele deu tudo. Eu não dei. Rasgou, manchou, sumiu. Ela mentiu. No Natal eu não abracei ela, não abracei no Ano Novo. Vocês sabem que mês de janeiro a gente fica muito sensível, analisando a nossa vida, o que foi que a gente errou lá atrás, que a gente não quer errar esse ano. Não é assim? Dia 3 de janeiro ela veio me humilhar. Eu já estava no fundo do poço mesmo. A única parte boa do fundo do poço é que quando você está lá, você não tem mais medo de nada, porque não tem nada para perder. Você já está lá. Ela me ofendia de lá, eu ofendi ela daqui. Deu uma resposta que ela não gostou. Ela estava esfriando o mingau da filha dela, jogou no meu rosto e disse: olha, eu tinha te mandado embora da minha casa, tu ficou morando aí no meu terreno. Tu tem 3 dias para sair desse terreno, porque tu é meu irmão. Se não fosse, ia sair hoje. Se daqui a 3 dias tu tiver aí, eu vou deixar meu marido fazer o que ele sempre quis e eu nunca deixei, que é te expulsar daqui. Aí eu fui lavar meu rosto todo sujo de mingau. Quando eu estou lá no quintal, no tanque, lavando, vocês acham que eu lembrei de quem na hora? Nessa hora não tem pai, nessa hora não tem mãe, não tem esposa, não tem filho, não tem pastor, só sobra você. E como você está no fundo do poço, tem que olhar para cima, não tem jeito, vai dar de cara com ele, porque ele está lá te esperando, porque ele nunca te abandonou, foi você que abandonou a ele. Aí, escuta aí, saí de lá 2:30 da tarde, tinha lavado meu rosto, peguei meu colchonete, desamarrei, parece que eu estou no lugar agora. Joguei aqui no chão, me ajoelhei. O problema é que você não fala com Deus há 1 ano e 2 meses, o que é que eu vou falar agora, né?
morrendo de vergonha, eu não conseguia nem olhar para o céu. E tive uma crise de choro, só chorava. Vocês estão comigo? O que eu vou falar aqui, penso que depois que eu aceitei Jesus, foi a maior experiência que eu já tive até hoje com Ele. Quando eu estou lá chorando, minha pastora, eu vejo um homem todo de branco, vindo de lá, parou na minha frente. Eu sirvo Jesus 35 anos, eu sei que Ele está comigo todo dia, mas que eu senti esse Jesus, que eu peguei no pé dele, que dava para pegar no pé dele, eu só senti em 35 anos isso 2 vezes. Primeira vez foi naquele dia. Ele estava lá. Nessa hora o Espírito de Deus voltou a falar comigo e disse: Fábio, fala alguma coisa que Ele quer te ouvir. E o que você falar pode salvar a tua vida hoje. Eu nunca esqueci aquela oração. E Ele me lembrou dela hoje aqui no altar. Eu disse: ó Jesus, eu não sou digno de falar o seu nome. Mas se o Senhor ainda tem alguma coisa para fazer na minha vida, e através dela eu queria que o Senhor me tirasse daqui, porque tem mais nada. Mas se o Senhor não tiver mais nada, quando eu for dormir hoje, eu queria que o Senhor me levasse, porque eu nunca quis me desviar. Eu nunca quis me desviar, Senhor. Eu estava tão feliz lá, Jesus. O Senhor sabe que eu não roubei aquele gravador. Aí eu repeti: se o Senhor ainda tem, me tire daqui. Se o Senhor não tiver mais nada, me leva hoje à noite para o céu, mas não deixa eu ir para o inferno. Porque eu nunca quis me afastar do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo diz para mim? Ele quer te ouvir porque perto está o Senhor dos corações contritos e aquebrantados. Eu orei no dia 3. No dia 5, meu milagre chegou. Eu estava sentado na porta, cabelo enorme porque eu não tinha dinheiro para cortar, muito magro porque não me alimentava direito, uma camisa manchada, uma bermuda rasgada e um chinelo velho. E eu sei disso, sabe por quê? Porque nesse exato momento, era 7 da noite, eu estava com fome, com medo de entrar, porque eu tinha sido mandado embora e estava vencendo o prazo. E aí eu olhei para o meu chinelo, olhei para o meu bermuda, olhei para a minha camisa, e na minha mente eu dizia assim: eu não vou aguentar mais um ano como o ano passado. Eu não vou mais aguentar. Só que hoje eu entendo que o Espírito Santo já estava do meu lado, dizendo assim: Fábio, dê uma última olhada nessa sandália, dê uma última olhada nessa bermuda, dê uma última olhada nesse cabelo, nessa camisa, nesse cenário. Porque a tua história começa a ser restituída.
Quando eu me converti, Jesus me deu um amigo que nem deu para Davi. O nome dele era Paulo também. Deus me uniu ao Paulo como uniu Davi e Jonatas. A gente evangelizava junto, ia para a rádio junto. Começamos na obra junto. Um dia voltando da rádio, o Paulo disse assim, ele era um daqueles 4 do óleo que eu falei ontem. Ele disse assim: Fábio, bora fazer uma aliança. Eu disse: que aliança, Paulo? Se eu me levantar, se eu me tornar pastor primeiro que você, Fábio, eu te prometo que aonde eu estiver no Brasil eu vou mandar te buscar. Mas tu tem que me prometer que se Jesus te levantar primeiro do que eu, meu amigo, tu vai mandar me buscar para a gente fazer a obra de Deus junto? Aí nós oramos. O Paulo agora não era mais pastor no ministério que nós dois nos convertemos. Ele estava na Igreja Internacional da Graça, do missionário R.R. Soares. Ele era o segundo do estado do Maranhão. O missionário ligou lá para o Rio, para São Luís, e disse para o líder do estado do Maranhão, o nome dele era Roberto, Aldo Roberto. E o missionário disse assim: Roberto, eu preciso que você me mande 7 pastores aí de São Luís com urgência aqui para o Rio de Janeiro. Quando ele desligou o telefone, ele chamou o Paulo, porque o pastor Roberto era paulista, e disse: Paulo, o missionário acabou de me ligar para me mandar 7 pastores para ele, para o Rio de Janeiro. O problema, Paulo, é que eu só tenho 6. Está faltando 1. E eu não sou daqui, Paulo. Quem é do Maranhão é você. Hoje à noite, eu quero que você fale com Deus. Se Deus te mostrar uma pessoa, traz ele para mim. Mas tem que ser de Deus, Paulo, porque eu vou mandar sem conhecer. É por isso que eu considero esse o maior milagre da minha vida. Sabe por quê? Quando Paulo foi orar de noite, olha quem Jesus mostrou. E falou para ele assim: vai buscar o meu filho. Mas tinha um problema. Paulo não sabia onde eu morava. A única coisa que o Paulo sabia é que um dia eu disse para ele: Paulo, eu tenho um sonho que a minha irmã mais velha se converta. Porque quando minha mãe me deu para minha avó, quem vendia Avon para comprar as roupas para mim era minha irmã. Ela que cuidou de mim. Aí ele perguntou: ela mora onde? Ela mora no bairro Cruzeiro do Anil, na Rua da Brasília. Por isso que num culto desse você não pode perder uma palavra, porque essa palavra é a chave que salva o seu futuro. Porque quando Deus falou para ele me buscar, o Espírito Santo lembrou ele da conversa. Rua da Brasília, no bairro do Cruzeiro do Anil. Ele entrou no ônibus, entrou no bairro certo, perguntou para o cobrador e para o motorista, desceu na parada certa, entrou na rua certa. Quando eu olho para cá, o Paulo já está chegando, eu morrendo de vergonha, eu estava desfigurado, ainda me levantei para tentar me esconder, porque desviado tem vergonha. Mas não dava mais tempo, ele já estava bianquinho, eu todo desconcertado, disse: tu está fazendo o que aqui, Paulo? Ele disse: eu vim te buscar, meu amigo. Aí eu lembrei da oração e comecei a chorar. Ele disse: Fábio, nós vamos morar no Rio. Eu disse: não, Paulo, eu não posso ir não, porque eu estou desviado. Ele: tá, não. Ontem à noite Jesus me lembrou da nossa aliança, me mostrou da conversa que você me disse que tua irmã morava aqui. Eu vim atrás dela para saber onde tu estava.
E Jesus falou ontem para mim: vai buscar o meu filho. Você não está mais desviado não, Fábio. Você não está mais desviado não, Fábio. Aí ele me deu uma passagem de ônibus e disse: estou te esperando amanhã na sede. Irmão, você sabe o que é ficar 1 ano e 2 meses sem uma notícia boa? Aquela foi a primeira. Eu fiquei tão feliz que eu esqueci da briga. Eu já entrei na casa da minha irmã dizendo: eu vou morar no Rio de Janeiro, vou morar no Rio de Janeiro. Luz, o que foi que aconteceu? Aí eu lembrei da briga. Ô, minha irmã, amanhã eu vou sair do teu terreno, Jesus vem me buscar. Eu vou morar no Rio de Janeiro. Eu vou morar na igreja. Aí ela fechou a cara e disse: se tu sair daqui, eu vou no juizado de menor denunciar esse pastor aí que mandou te buscar. Porque ela ficou sabendo que eu tinha chorado muito e falei que eu tinha sido acusado de roubo. Aí ela disse: eu vou no juizado de menor, vai ser vergonha para ti, para ele. Silvia, você me mandou embora. Mandei porque eu estava com raiva. Mamãe disse que eu tenho que cuidar de ti. Se tu sair daqui, eu vou denunciar essa igreja, esse pastor e você. Aí eu disse para ela assim: tudo bem, tu me denuncia com ele, com a igreja. Quando o pessoal lá do juizado vier me deixar, eu vou mostrar para eles onde eu moro. Tomara que esteja chovendo no dia. Pedi até para um deles dormir aí. Acho que a ficha caiu para ela, ela se... Aí ela disse assim, ela viu que aquilo não era lugar de ninguém morar. Eu morava na rua, telhadinho pequenininho. Ela disse: sabe, vamos fazer o seguinte, bora recomeçar. Olha, amanhã eu vou te levar no centro, vou mandar cortar teu cabelo, vou comprar umas roupas para ti, porque eu passei o Natal com calça emprestada de um amigo de uma rua e Ano Novo com calça emprestada de um amigo de outra rua, para o pessoal da minha rua pensar que eu tinha roupa nova. Eu vou te dar 2 calças, camisa, vou comprar sapato. Aí eu disse para ela assim: Silvia, eu não estou indo para a igreja por causa de roupa. Eu estou indo para a igreja porque eu estou morrendo de saudade dele. Eu não fico mais um dia sem a presença dele, com calça ou sem calça. Sabe, irmãos, se o pastor me colocasse como zelador daquela igreja, eu estava no lucro. Eu só queria voltar para Deus. Ela começou a chorar, ainda ficou me chantageando os 2 dias. Eu quase perco meu milagre por causa de chantagem familiar. Quando eu cheguei na porta daquela igreja com aquela mala velha, aquela calça velha, aquele sapato arrebentado e aquela camisa, o diabo disse para mim assim na porta: tu acha que o pastor dessa igreja vai te aceitar? Olha a roupa que tu tá, rapaz. Isso é sapato de pastor, isso é calça e camisa de pastor, cara. Aí, irmão, foi tanta perturbação que eu travei na porta. O Paulo me viu, eu disse: Paulo, o pastor não vai gostar de mim. Para com isso. Não vai, Paulo. Você sabe que a gente tem que andar bem arrumado. A gente bem arrumado, tem gente que não recebe a gente. Imagina do jeito que eu tô. Falei: não, Fábio, o pastor Roberto não é quem tu tá pensando. Aí eu entrei, morrendo de medo, eu nem olhava para frente direito. Quando ele bateu na porta do escritório do pastor, gente, que o pastor abriu, eu não conseguia olhar para ele não, tá? Eu olhava assim para o chão. Aí o Paulo disse assim, ele disse: esse é o rapaz, Paulo? Ele disse: é, pastor, e ele é meu amigo. E ele é de Deus do jeito que o Senhor pediu. Aí ele disse assim: olhe para mim, meu filho. Gente, quando eu olhei para o pastor Roberto, eu nunca vi um amor, nem nos olhos da minha mãe, como eu vi nos olhos dele. Sabe aquele olhar de pai dizendo assim: você sumiu por 1 ano e 2 meses, mas hoje você voltou. Quando eu vi aquele olhar, eu pensei assim: se eu tivesse visto esse olhar pelo menos em um irmão naquela santa ceia que eu me desviei,
eu tinha ficado. Eu só queria que alguém chegasse para mim e dissesse: Fábio, eu acredito que você não roubou. Aí ele falou assim: leva ele para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, já me senti o maranhense mais rico do mundo. Tinha uma cama lá me esperando e um guarda-roupa. Ela grita assim porque é o chamado dela, deixa ela. O negócio dela é roupa. Falou em roupa e guarda-roupa, não tem grito maior do que o dela. Que vai ser a dona da maior loja dessa avenida aí, vai ser a dela. Então deixa ela. Isso não é propaganda, é porque queima dentro dela. A roupa que eu estou usando hoje, quem me deu foi ela. Aí eu estou lá deitado, feliz. Sabe aquela alegria do novo de Deus? Aquela alegria que tem algo grande de Deus te esperando. Aí eu estou lá dizendo: oh Jesus, minha vida está mudando, minha vida está mudando, minha vida está mudando, já está mudando. Aí lá vem o Paulo de novo: o pastor mandou te chamar. E o cão não se entrega assim fácil, não. O diabo disse: eu te falei que tu não ia atender as expectativas. Já está te chamando. Aí o pastor Roberto: vamos ali, meu filho. Aí andamos assim uns 300 metros, entramos numa sapataria. Aí ele começou a experimentar um sapato e disse: tá bonito no meu pé, Fábio? Eu ia dizer que estava feio nunca, né? Eu disse: tá lindo, pastor. Ele disse: escolha um para você. Lá na rua de Santana, em São Luís. Escolha um para você. Eu disse: não, pastor, não precisa não. Eu disse: como não precisa, Fábio? Não se sinta ofendido, meu filho, mas eu estou vendo as taxinhas daqui. Não sei nem como você chegou aqui. Eu disse: ô pastor, e se for o único sapato que sobrou? Não, vai lá, escolhe. Aí tinha um sapato social de borracha, que era o mais barato que tinha, que quando dava meio-dia, nem Jesus botava o pé naquilo, de tanto que esquentava. Aí eu cheguei com esse sapato de borracha. Tá aqui, pastor. Ele olhou assim, sério para mim, e disse: vá procurar outro sapato. Esse não é o sapato que Deus tem para você. Não vou repetir. Esse ainda não é o sapato que Deus tem para vocês. Tem coisa maior vindo aí. Tem coisa melhor vindo aí. Tem coisa maior vindo aí. Aí eu falei para ele: ô pastor Roberto, eu não estou em condições de escolher nada não, pastor. Escolha o senhor então. Ele me deu um sapato que nem quando eu tinha aceitado Jesus, Jesus tinha me dado ainda. Já era a glória da segunda casa. Eu digo: rapaz, sapato de bispo. Eu digo: meu Deus. Alguém já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade? Que no final ele assista esse filme, que é verídico e é de um cristão. O dono se converteu. Eu saí da loja, ele saiu daquela loja de sapato, me levou na Riachuelo, comprou. Compre 2 calças, 2 camisas, compre cinto, compre meia, compre. Eu lhe quero com uma roupa dessa no domingo. Irmão, quando eu saí com aqueles pacotes, eu pulava. Eu não pulo aqui. Aí uma hora ele olhou para trás: o que foi? Eu disse: nada. Eu estava abraçado com as coisas. Esse era janeiro, pensando assim: meu Deus, eu já tenho a roupa do Natal do ano que vem, que eu não tinha tido nesse ano, né? Quando eu cheguei naquela igreja, só deu tempo eu jogar aquelas coisas na cama. Eu subi, porque o quarto era lá embaixo. Eu fui para o altar, me joguei naquele altar. Eu chorava que gemia, o gemido de 1 ano e 2 meses. E falei para Deus assim: da sua presença eu não saio, nunca mais, nunca mais.
Nunca mais. Nunca mais. Sabe por que eu fiz isso? Porque quando eu saí da Riachuelo, esse homem ia na minha frente, pastora, saía muita luz dele, muita luz das costas dele. E Deus falou para mim assim naquele lugar, naquela calçada: Fábio, o diabo destruiu tudo que eu te dei na sua mão, mas hoje eu começo a restituir tudo que o diabo tirou. Eu vou falar de novo. O que o diabo destruiu, ele, o Senhor, começa a restituir tudo. Tudo, tudo. Alguém celebra, fica de pé. Alguém celebra, fica de pé. Como o nosso horário está avançadíssimo, pegue o pedido que vocês fizeram para me levar. Pegue o seu voto com Deus. O culto hoje nós vamos encerrar aqui pela frente, sabe por quê? O homem de branco está aqui, ó, esperando todo mundo. Você não sabia, mas esse culto hoje, que talvez nem fosse existir, foi o encontro que Deus marcou com o pessoal que Ele escolheu aqui, ó, desde o ventre. Ó. Hoje foi o teu último dia que você fugiu do que Deus tem para você. Não vai ter mais como fugir, não. Pegue aí os seus pedidos. Falei para vocês que hoje é 7 e eu fui o 7º. Mas eu nem fui para o Rio de Janeiro. O pastor gostou tanto de mim que ligou para o missionário e disse: eu vou mandar só 6 missionários. E disse: eu gostei tanto de você, meu filho, você vai ficar aqui comigo. Culto de domingo, a igreja lotada, eu com a roupa novinha, eu não queria nem perfume, porque eu queria sentir cheiro de camisa nova. Aí eu tô ali encostado, irmãos, assim, sabe? Meu Deus, minha vida tá mudando. É muito rápido. Quando a gente rasga o coração, é muito rápido. Aí o pastor Roberto já estava encerrando o culto, disse: eu quero apresentar uma pessoa para vocês. Aí chamou. Meu irmão, quando ele chamou, parece que apareceu um tapete vermelho na minha frente. Sabe aquelas luzes assim? No dia da tua vitória, não caminhe. Para quem disse que tu nunca mais ia se levantar, desfile, tá? Não, vou falar de novo. Nesse dia tu não vai caminhar, você vai desfilar. Alguém celebra aí? Alguém celebra aí? Alguém celebra aí? Quando eu subi naquele altar, repito, se ele tivesse dito: irmãos, eu quero apresentar o zelador, eu estaria no lucro, eu não tinha nada. Você acredita que ele me deu um abraço assim de lado e disse: olha, gente, eu quero apresentar o novo pastor auxiliar aqui da nossa sede. Porque se foi como auxiliar que o cão me derrubou, foi como auxiliar que ele me levantou. Porque se Deus é Deus de obras completas. E aí nós vamos fazer assim, pastor, eu posso pedir que eles coloquem no altar? Com muita calma, a gente vai colocar as ofertas e seus pedidos aqui. Eu vou subir lá. Aí vai vir todo mundo para frente. A gente vai dar um jeito aqui. Vai ter um momento que a gente vai ter que se ajoelhar. Inclusive eu vou me ajoelhar também.
Só que na hora que a gente se ajoelhar, Jesus vai estar ali na sua frente, do jeito que ele estava na minha frente naquele dia de tarde. Eu no seu lugar não ficaria calado. O céu está tão aberto aqui, aleluia, que o que você falar para ele vai mudar o seu futuro nessa noite aqui. Vocês acham que é fácil para mim, como um pastor, chegar aqui e dizer: gente, eu já me desviei? É difícil. Mas eu só aceitei esse desafio pensando assim: eu posso até falar, mas o Senhor tem que fazer na vida de quem vai me ouvir do jeito que o Senhor fez na minha. O Senhor virou uma chave, vire a deles. O Senhor me deu uma nova chance, dê para eles. Tem nova temporada, faça neles. Porque eu não tenho foto para mostrar essas coisas, e nem preciso. Eu só tenho que falar. É o próprio Espírito Santo que vai se encarregar de testificar que o que eu estou falando, ou o que eu falei, é a mais pura verdade. Então, coloque aqui seus pedidos, sua oferta, e vamos se ajeitando aqui na frente. A pastora vai adorar a Deus. Enquanto isso, eu só preciso que quem colocar, dê um espaçozinho para quem está vindo poder colocar o seu. Aí se ajeite num cantinho assim, sem sair.